Sejam bem-vindos ao Evangelho do Lar desta semana. Votos de muita paz, que Jesus nos abençoe. Não se esqueçam de colocar sobre a mesa a água e os copos em número suficiente para todos aqueles que irão participar nesta hora do estudo, do culto, do Evangelho no Lar. Serão momentos em família em que iremos dedicar-nos à análise dos ensinamentos de Jesus, à sua compreensão, para podermos interiorizá-los em nossa vida e mais facilmente podermos aplicá-los. Como habitualmente, para harmonizarmos as nossas mentes, prepararmos o ambiente onde nos encontramos, vamos iniciar com uma canção. Página 41. Vamos, irmão. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força a erguer o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força a erguer o amor. Senhor, vós que dissestes, sempre que estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, vós lá estaríamos. Por isso, vos agradecemos a vossa oportunidade que nos deste para uma vez mais estarmos aqui reunidos neste Evangelho do Lar. Senhor, vós que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos amas profundamente, auxilia-nos a conhecer e a compreender as tuas leis. Ajuda-nos a entender o teu Evangelho e a praticá-lo nas nossas vidas, para que possamos ser melhores todos os dias, sermos melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Senhor, a reconhecermos e a corrigirmos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Dai-nos a força e a coragem para sermos humildes. Mostrai-nos o caminho para solucionarmos as nossas dificuldades. Mostra-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo.
Mostra-nos a caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir todos os benefícios que recebemos com os outros. Auxilia-nos a sermos merecedores do teu amor, a sermos fontes de inspiração. Abençoa, Senhor, este Evangelho do lar. Que assim seja. Vamos ler o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Item 28. Um homem agoniza, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem para em seguida o retirar, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e levá-lo a outros pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também números. No momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra as suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e que tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai o mais que puderdes os últimos sofrimentos, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas um minuto, porque este minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Eutanásia. É palavra carregada de simbolismo mascarado, que vai passando de boca em boca, empregue por quem não acredita em nada, levando o veneno da ignorância aos incautos, fantasiados com a vontade de evitar o sofrimento em quem desafia a sua paciência e dedicação. Não esqueças que a vida é única, em espírito, e que ninguém passará sem saldar suas dívidas até ao último ceitil. O caminho é traçado por cada qual e qualquer interrupção ditará o recomeço no local de paragem. A dor maior é a do espírito, e quem parte antes do tempo encontrar-se-á com a verdade que fará prosseguir a dor do outro lado da vida, mais intensa pela fuga além. Quando puderes, ajuda esclarecendo, ora envolvendo os que sofrem. É, de facto, difícil de entender ainda como é que muitos homens, como é que muitas mulheres, continuam desconhecendo as leis divinas, as leis que as suas religiões lhes colocam. Referimos particularmente e nomeadamente aos cristãos católicos, por exemplo, que, sabendo que nos primeiros mandamentos deixados a Moisés, no seu artigo 5º, o seu mandamento 5º, lá dizia não matarás, ainda hoje eles continuam esquecendo essa orientação.
O próprio Jesus, quando disse que não vinha de destruir ou modificar a lei, mas sim cumpri-la, confirma concretamente aquilo que foram os mandamentos de Moisés. E nós vamos sabendo agora, com mais profundidade, pelas explicações dos imortais, que de facto, sendo nós espíritos criados simples e ignorantes pelo Criador em determinada época, e estando nós temporariamente no corpo, todos nós, tendo um dia que regressar à pátria da verdade, que a vida continua, que não há morte, que tudo se processa dentro de uma determinação superior que está muito para além daquilo que os homens decretam. É uma pena, de facto, esses homens que lhes legislam não terem a cautela e a preocupação, talvez, de se informarem melhor sobre essas questões que desconhecem. Era importante, porque os livros estão aí, as explicações estão aí, as buscas, inclusivamente científicas, podem fazer-se hoje. Tem havido relatos de grandes homens da ciência que fizeram essas investigações e chegaram às conclusões que os anúncios divinos têm colocado à humanidade ao longo dos tempos. A morte não existe. Se a morte não existe, interrompê-la é um ato que não se deve tomar. É um crime contra aquele que o comete ou contra aqueles que colaboram nesse tipo de atitudes. Era bom que pudéssemos, de facto, chamar a atenção desses ouvidos para que se ouvissem de vez para ouvir as realidades da vida. Como espíritos que somos, almas agora reencarnadas, vamos continuar e vamos chamar sempre a atenção desses que ainda continuam persistentemente a não querer perceber, entender aquilo que são as realidades reais, concretas da nossa existência, que é uma existência imortal. Então, que saibamos ser fortes, determinados, aqueles que acreditamos em cada vez mais colocar na nossa frente as explicações, convidando esses todos que ainda têm dúvidas ou que ainda não acreditam, que leiam, que investiguem, que estudem, como nós o fazemos, para amanhã não continuarem a prevaricar e a contrariar aquilo que são as leis superiores, que vão trazer a quem as comete penalizações que nem é bom pensar nelas. Tudo o que se faz contra aquilo que são as determinações divinas tem uma consequência. E esta consequência da interrupção da vida é uma consequência muito difícil e dolorosa para aqueles que estão envolvidos nessas realidades. Que a paz do Senhor continue a dar-nos força e ânimo para podermos esclarecer aqueles que precisam de ouvir. As leituras de hoje, quer do Evangelho segundo o Espiritismo, quer do livro Vem Comigo, abordam uma questão sobre se nós temos ou não o direito de abreviar a nossa vida ou a vida de outrem, não é? E, portanto, a explicação que a espiritualidade nos traz é muito clara e muito simples. O direito à vida no corpo é-nos concedido por Deus. Porque muitos gostariam de nascer no corpo novamente e não têm essa possibilidade. E muitos encarnados gostariam de ter descendentes e muitas das vezes não o conseguem. E o Espiritismo explica-nos a razão dessa situação. A mesma coisa se passa no momento em que temos que nos desligar do nosso corpo físico, no momento da morte. Esse instante, a hora a que o nosso corpo deixa de ter vitalidade e morre, é também um desígnio de Deus. Os homens estão a fazer, naturalmente, o seu percurso no sentido de se esclarecerem, de procurarem compreender as leis divinas. Sendo que muitas das vezes nas suas pesquisas não colocam como hipótese
a existência do espírito, a existência da alma. E, portanto, muitas das explicações que nós conhecemos baseiam-se, sobretudo, em questões puramente materialistas, materiais. Então, nós compreendemos aqueles que não entendem que a nossa vida é muito mais do que esta vida física e que é a vida do espírito, que é contínua, que será para toda a eternidade e que o espírito é imortal. E, naturalmente, quando nós temos esta compreensão, este ponto de vista, nós vamos mais facilmente entender que a dor, que o sofrimento, que os momentos difíceis por que passamos têm naturalmente uma causa. E uma causa justa, porque Deus é justo e é bom. E que, abreviando esses momentos de maior dificuldade, de maior sofrimento, não significa que nós ponhamos termo a esse sofrimento. Porque, conforme está explicado na leitura de hoje, nas leituras de hoje, o sofrimento prossegue para além da vida física, da vida material. Então nós temos que entender a razão por que passamos por essas provas, por essas expiações mais difíceis. Elas têm um objetivo. Muitas das vezes, como diz a leitura, a nossa reflexão sobre a nossa conduta, sobre aquilo que nós fizemos, sobre se poderíamos fazer diferente, muitas das vezes levando-nos ao arrependimento de determinadas atitudes, de determinadas ações que tivemos. E que, ao abreviarmos esse momento, esses instantes em que o espírito está naturalmente a passar por momentos mais difíceis, nós evitamos que esse sofrimento e essas aflições sejam aproveitadas pelo espírito, que terá naturalmente que recomeçar novamente a fazer essas reflexões, essa análise, até que consiga perceber que os atos, todas as ações que nós fazemos têm consequências para nós, para a nossa vida no futuro. Então, nós compreendemos quem é materialista e não tem este conhecimento, ou quem no momento de fraqueza toma esta decisão de abreviar a vida. Mas não defendemos esta ação. Porque a vida é única, é do espírito. O corpo é transitório. O corpo é uma ferramenta que o espírito utiliza para evoluir, para aprender. E vai servindo de mata-borrão para para as nossas doenças da alma, do espírito, que vão sendo depuradas com a ajuda do nosso corpo físico. Por isso, nós adoecemos. Por isso, nós passamos por dificuldades maiores. Mas nós sabemos que Jesus nos ensinou, não é? Que bem-aventurados são os aflitos. Precisamente porque se nós soubermos passar por estes momentos mais difíceis, por estas dores, nós nos vamos libertar delas. Então, nós temos que aprender a adquirir essa resiliência, essa força para superar esses momentos mais difíceis. Se nós colocarmos um fim à nossa vida, um suicídio, nós teremos naturalmente consequências danosas para nós, com mais sofrimento. Se nós pedirmos a alguém que nos abrevie a vida, será um homicídio, aquele que cometerá esse ato. Será um homicida, quero dizer. E aquele que morre sofre um homicídio. Então nós temos que perceber, como dizia o Eugênio, que não nos é lícito matar,
que não nos é permitido matar ninguém. Então temos que procurar compreender que a dor é esse alarme, é esse despertador que nós temos para nos chamar a atenção de que algo não está bem, de que temos que refletir sobre a nossa maneira de ser, sobre a nossa conduta e evitar que no futuro voltemos a cometer os mesmos erros, as mesmas falhas. Então que Jesus nos ajude para que nos momentos mais difíceis, de maior aflição, que estas ideias não nos surjam e que nós não acolhamos estes atos e que possamos adquirir a força e a coragem para levar a nossa cruz até ao fim desta nossa existência material, porque depois dela nós continuaremos a viver em espírito. Vamos agora então prosseguir para a irradiação. Devemos sempre, Senhor Jesus, praticar a caridade. E uma das formas de praticarmos a caridade, agora, neste momento, todos estamos aqui, no nosso Evangelho no lar, é oferecermos-te a nossa prece, sincera, com todo o amor de que somos capazes, assim como as nossas vibrações de amor, Senhor Jesus, e te pedimos que os teus mensageiros, amigos, possam vir junto de nós, possam levar e multiplicar a 100 por 1, 100 por 1000, Senhor, multiplicar e que os levem a todos, principalmente àqueles que sofrem doenças graves, com dores inenarráveis e tantas vezes sem conhecerem as leis do teu Evangelho, Senhor Jesus, o porquê do sofrimento, que eles possam aliviar, que eles possam sentir mais esperança, mais fé, possam levar a todos os que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas prisões, nos seus próprios lares, nos lares em instituição, mas também aqueles, Senhor, que por esse mundo fora estão presos aos vícios que a terra oferece, à droga, à prostituição, ao álcool, ao jogo, ao roubo e tantas outras, Senhor. Ajuda-os a ter a força necessária para abandonarem esses caminhos tortuosos que os conduzem a mais dores, a mais sofrimentos no futuro. Por todos os que estão sofrendo, Senhor, pelas guerras, pelas diversas guerras, que são motivadas por seus irmãos, devido ao orgulho, ao egoísmo, e ajuda a todos eles e a todos nós também, aos nossos familiares, aos nossos afetos, a amarmos mais, amarmos e amar mais todos os outros no amor fraternal, porque somos todos irmãos, e que o homem se convença disso porque é a realidade, Senhor, e ajuda-nos a todos a sermos mais fraternos, a preocuparmos com o sofrimento daqueles que vivem ao nosso lado ou mais longe e ajudá-los assim como estamos agora a fazer, através da nossa oração sentida, Senhor. Alivia a todos, que todos possam sentir um pouco mais de alívio, mais de confiança e fortalece a todos e a nós também. Dá-nos a coragem, a paciência, a resignação, Senhor, para aceitarmos tudo que prover Deus enviar-nos, como Pai de amor infinito e misericórdia, sabe o que é melhor para cada um de nós, que somos seus filhos, e não esquecermos que temos sempre Jesus, que através de todos esses mensageiros amigos, nossos irmãos já mais evoluídos, familiares também, que vêm até nós e nos dão o socorro, nos dão o que necessitamos para conseguirmos ultrapassar. Tantas vezes dizemos, nem sei de onde vieram as forças, porque nos esquecemos que elas vêm de ti, meu Deus e meu Jesus. Ajuda a todos. E misericórdia te pedimos para todos aqueles, Senhor,
que são objeto de escândalo, a causa do sofrimento dos seus irmãos, por todos os ansiosos, os depressivos. Afasta deles, desses irmãos, Senhor, a ideia do suicídio, porque a morte não existe, a vida continua. Que a tua paz derrame sobre todos nós e todos esses irmãos do mundo fora, Senhor, de les a les. E que haja amanhã um dia melhor, com mais esperança, com mais coragem, com mais fé na vida de todos nós. Que assim seja. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e nos caminhos da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar nos caminhos da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. E estamos a chegar ao final do nosso Evangelho do Lar desta semana. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da reunião para a espiritualidade amiga fluidificar e, obviamente, podermos usufruir desse benefício, desse remédio que nos será naturalmente benéfico para o nosso organismo. Aproveitemos este momento em família para assim continuarmos em paz, em harmonia, tratando de outros assuntos próprios de todas as famílias. Despedimos-nos de todos, lembrando que amanhã estaremos de novo de volta às 20 horas com mais uma palestra da nossa associação e que na sexta-feira, no mesmo horário, voltamos também a estar juntos. Despedimos-nos, até uma próxima oportunidade, votos de muita paz.